Bem, Mary, trago-lhe boas notícias. Os Osbornes com certeza estarão no baile esta noite. Cavalos para 2 carruagens foram pedidos no White Hare e devem estar à porta do Osborne Castle às 9. Fico feliz com isso, observou a senhora Edwards, porque valoriza nossa reunião. Como se sabe que eles vieram no primeiro baile, isso vai estimular muitas pessoas a virem ao segundo. É mais do que eles merecem, pois, na verdade, nada acrescentam ao prazer da noite. Eles chegam muito tarde e partem muito cedo, mas as pessoas importantes sempre têm seus encantos. O Sr. Edwards continuou relatando toda a noticiazinha que sua caminhada matinal lhe oferecera, e eles ficaram conversando num tom bem animado até que chegou a hora de a senhora Edwards se vestir, e as jovens logo receberam a recomendação de não perder tempo. Emma foi levada a um apartamento muito confortável, e assim que as civilidades da senhora Edwards puderam deixá-la sozinha, a feliz ocupação, a primeira alegria de um baile começou. As moças vestiram-se mais ou menos juntas. Inevitavelmente criaram mais intimidade. Emma percebeu na senhorita Edwards uma manifestação de bom senso, uma mente modesta e nada pretensiosa, e um grande desejo de agradar. E quando elas voltaram para o salão, onde a senhora Edwards estava sentada, respeitavelmente vestida em um dos 2 trajes de seda que atravessavam o inverno e uma nova touca da modista, elas entraram ali com sentimentos muito mais tranquilos e sorrisos muito mais naturais do que quando haviam saído. Os vestidos delas deveriam agora ser examinados. A senhora Edwards se considerava antiquada demais para aprovar todas as extravagâncias modernas, mesmo que sancionadas, e embora estivesse observando com complacência a beleza da filha, ofereceu apenas um elogio restrito, e o Sr. Edwards, não menos satisfeito com Mary, fez alguns elogios galantes para Emma, às custas dela. A discussão conduziu a comentários mais íntimos, e a senhorita Edwards gentilmente perguntou a Emma se ela não era várias vezes considerada muito parecida com seu irmão mais novo. Emma teve a impressão de ter percebido um leve rubor, acompanhado à pergunta. E parecia haver algo mais suspeito no modo como o Sr. Edwards entrou no assunto. Acho que não está fazendo nenhum grande elogio à senhorita Emma, Mary, disse ele apressado. O Sr. Sam Watson é um rapaz muito bom e arrisco dizer que é um médico muito inteligente, mas sua pele foi muito exposta a todo tipo de clima, para que uma comparação com ele seja muito elogiosa. Mary se desculpou meio confusa. Ela não achava que uma grande semelhança era incompatível com graus de beleza muito diferentes. Poderia haver uma semelhança de fisionomia, e a pele e até os traços serem muito diferentes. Não sei nada da beleza de meu irmão, disse Emma, pois não o vejo desde que tinha 7 anos, mas nosso pai nos considera parecidos. O Sr. Watson, exclamou o Sr. Edwards, agora ele me surpreendeu. Não existe a menor semelhança. Os olhos de seu irmão são cinza,
os seus são castanhos. Ele tem o rosto comprido e uma boca larga. Minha querida, você percebe a mínima semelhança? Absolutamente nenhuma. A senhorita Emma Watson me faz lembrar muito sua irmã mais velha e algumas vezes vejo nela algo da senhorita Penélope e uma ou duas vezes notei um vislumbre do Sr. Robert, mas não percebo nenhuma semelhança com o Sr. Samuel. Eu vejo a semelhança entre ela e a senhorita Watson, respondeu o Sr. Edwards. Semelhança muito grande, mas não a acho parecida com os outros. Não acho que ela seja parecida com alguém da família, exceto a senhorita Watson, mas tenho certeza de que não há nenhuma semelhança entre ela e Sam. A questão foi resolvida e eles foram jantar. Seu pai, senhorita Emma, é um dos meus amigos mais antigos, disse o Sr. Edwards enquanto servia vinho a ela, depois que eles se reuniram em torno da lareira para degustar a sobremesa. Devemos beber as melhoras de sua saúde. Preocupo-me muito, pode ter certeza, com o fato de ele estar tão doente. Não conheço ninguém que goste mais de um jogo de cartas. No convívio social, e muito poucas pessoas jogam rubber tão bem. É uma pena que ele seja privado desse prazer, pois agora temos um discreto clubinho de whist, que se reúne 3 noites por semana no White Hare, e se tivesse a saúde restabelecida, como ele gostaria dessa atividade. Aposto que sim, senhor, e gostaria de todo o coração que ele pudesse mesmo participar delas. Seu clube seria mais adequado para uma pessoa doente, disse a senhora Edwards, se vocês não ficassem até tão tarde da noite. Aquela era uma antiga queixa. Tão tarde, minha querida, do que está falando? Exclamou o marido com firme jovialidade. Nós sempre voltamos para casa antes da meia-noite. Eles ririam no Osborne Castle se a ouvisse chamar isso de tarde. Eles estão apenas terminando o jantar à meia-noite. Isso não tem nada a ver, retorquiu a senhora calmamente. Os Osbornes não são exemplo para nós. Era melhor que vocês se encontrassem todas as noites e que terminassem o jogo 2 horas antes. Até esse ponto, a conversa muitas vezes chegava, mas o senhor e a senhora Edwards tinham um bom senso de não ir além dele, e o senhor Edwards se voltou então para outro assunto. Ele vivera tempo bastante no ócio de uma cidade para se tornar um pouco fofoqueiro, e sentindo alguma ansiedade para saber algo mais da situação de sua jovem hóspede do que ficara sabendo até ali, começou. Acho, senhorita Emma, que me lembro muito bem de sua tia, cerca de 30 anos atrás. Tenho bastante certeza de que dancei com ela nos velhos salões de bar, 1 ano antes de me casar. Nessa época, ela era uma mulher muito distinta, mas como outras pessoas, acho que ela envelheceu um pouco desde esse tempo. Espero que ela seja feliz em sua segunda escolha. Espero que sim, acho que sim, senhor, disse Emma um pouco agitada. Não fazia muito tempo que o senhor Turner morrera, eu acho. Cerca de 2 anos, senhor.
Esqueci qual é o nome dela agora. O'Brien. Nome irlandês. Sim, eu me lembro. E ela foi morar na Irlanda. Não é de surpreender que a senhorita não tenha querido ir com ela para aquele país, senhorita Emma, mas deve ser uma grande perda para ela, pobre senhora, que criou você como uma filha. Não fui tão mal agradecida, senhor, disse Emma num tom acalorado, a ponto de querer estar em qualquer outro lugar exceto com ela. Não era bom para eles, não era bom para o capitão O'Brien que eu permanecesse com eles. Capitão, repetiu a senhora Edwards. Então o cavalheiro está no exército? Sim, senhora. Ora, ora, não há ninguém como os soldados para cativar as senhoras, jovens ou velhas. Ninguém resiste a um distintivo, meu bem. Espero que haja quem resista, disse a senhora Edwards num tom grave, olhando rápido para a filha. E Emma havia acabado de se recuperar de sua própria perturbação, a tempo de ver um rubor nas faces da senhorita Edwards. E lembrando-se de que Elizabeth havia dito sobre o capitão Hunter, ficou se perguntando qual seria a maior influência sobre ela, a dele ou a de seu irmão. As senhoras de idade deveriam ter cuidado ao fazer uma segunda escolha, observou o Sr. Edwards. Cuidado, discrição. Não deveriam estar relacionados apenas às senhoras de idade ou a uma segunda escolha, acrescentou a esposa. São muito necessários para jovens mulheres em sua primeira escolha. Mais necessários ainda, minha querida, respondeu ele, porque as mulheres jovens tendem a sentir os efeitos da escolha por mais tempo. Quando uma mulher velha banca a boba, a própria natureza garante que ela não sofra por causa de seu ato durante muitos anos. Emma aproximou a mão dos olhos e a senhora Edwards, ao perceber o gesto dela, mudou para um assunto que traria menos ansiedade a todos. Não tendo elas nada a fazer, exceto esperar a hora de partir, a tarde foi longa para as duas jovens, e embora a senhorita Edwards ficasse contrariada com o horário tão antecipado que sua mãe sempre determinava para eles partirem, até mesmo esse horário antecipado foi aguardado com alguma impaciência. A entrada dos apetrechos de chá às 7 trouxe algum alívio, e por sorte o senhor e a senhora Edwards bebiam uma xícara a mais e comiam um bolinho extra, quando tinham de ficar acordados até tarde. E isso alongou a cerimônia quase até o horário tão esperado. Um pouco antes das 8, eles ouviram passar a carruagem dos Tomlinson, o que era sempre o sinal para que a senhora Edwards pedir que trouxessem a sua até a porta. Em pouquíssimos minutos, o grupo foi transportado da calma e do aconchego de uma sala confortável para a agitação, o ruído e as correntes de ar da ampla entrada de uma hospedaria. A senhora Edwards, com cautela, protegendo seu próprio vestido, ao mesmo tempo que cuidava com maior solicitude da segurança das gargantas e ombros das mocinhas por quem era responsável, foi à frente pela larga escadaria, enquanto apenas os primeiros arranhões de um único violino saudavam os ouvidos dos que iam atrás dela.
e a senhorita Edwards, arriscando-se a perguntar se já havia muitas pessoas lá dentro, ouviu o garçom responder, como sabia que ouviria, que a família do Sr. Tomlinson estava no salão.